quantos estavam aqui no culto da semana passada pela manhã? Acho que boa parte. Foi o pastor Robério que pregou. E eu vou dar continuidade à palavra dele. Então, se você não estava, seria muito bom se você pudesse ouvir durante a semana. Apesar de ser uma continuação, você pode perfeitamente entender o que vai ser dito hoje. Mas é importante que você ouça, até para que o Espírito Santo te explique algumas coisas muito preciosas que o Robério falou semana passada. Ele pregou sobre Galileia e Antioquia. Na verdade, ele ficou só na Galileia e hoje eu vou falar sobre Antioquia. E ele falou sobre o ministério de Jesus na Galileia dos gentios. Vocês se lembram? E foi uma palavra que me incomodou. Não sei o quanto te incomodou. Se não te incomodou, eu oro que hoje a palavra de hoje te incomode o dobro. Eu sei que o pastor Ricardo também pregou sobre isso, algo nessa linha, à noite, domingo passado. Sobre sairmos de Jerusalém e irmos pregar o Evangelho. E semana passada, nós lemos um texto da ida de Jesus. Jesus morava em Jerusalém e ele foi morar em Cafarnaum. Tem aquele mapa, Vlad, só para relembrar quem estava aqui, o primeiro mapa? Olha, aqui embaixo tem a Judéia. Estão vendo ali Jerusalém, aqui embaixo? Jesus estava ali. Lá em cima, não está escrito inteiro, mas ali é a Galileia. Era o nome dado Galileia dos gentios, e era um nome pejorativo, né? Era um lugar de trevas, um lugar dos imundos, né? E ali no meinho tem Cafarnaum. E Jesus, ele não vai só fazer uma visita, ou ele vai ali por alguns dias, mas ele se muda para Cafarnaum e vai ali cumprir o ministério dele. Coloca para mim o texto de Mateus, capítulo 4, para a gente ver o que aconteceu ali com Jesus quando ele vai para Cafarnaum. Mateus 4. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zabulon e Naftali, que eram os filhos de Jacó, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Seguinte. A terra de Zabulon e a terra de Naftali, o caminho do mar, ali era um lugar de passagem. Muitos estrangeiros passavam por ali. Além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que estava em trevas viu ali uma grande luz. Sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes a luz raiou. Eles estavam debaixo de grandes trevas, debaixo de opressão da morte, diz ali o texto, e eles viram o quê? Grande luz. Quem foi para lá pregar? Quem foi para lá resplandecer a luz? Jesus. Ele sai de Jerusalém, ele sai do lugar onde ele foi ali preparado e vai para um lugar onde todos criticavam. As pessoas ali eram consideradas imundas. Quando a gente fala gentil, é todo aquele que não era de Israel. No nosso linguajar, a gente tem uma maneira de falar, não tem? Quem está na igreja há muito tempo, a gente tem... Até quem chega, às vezes, ouve a gente falar certas coisas, estranha. Porque a gente vai adquirindo um vocabulário próprio. Estranho para quem nunca ouviu e super comum para nós que falamos isso o tempo todo, conversamos sobre isso o tempo todo. Então, a gente tem o vocabulário igrejês, vamos dizer assim, né? Aí a gente fala, a pessoa do mundo. A gente não diz assim? A pessoa do mundo. A gente está dizendo o quê? Aquele que não está na igreja. Era assim que as pessoas viam esses que estavam ali na Galileia. Por isso chamava Galileia dos gentios, né?
Quem estava em Jerusalém era um povo, vamos dizer assim, a panelinha dos evangélicos, entenderam? A panelinha dos santos, dos cheirosinhos, dos bonitinhos. A gente não chegou assim, desse jeito, né? Cheirosinho e bonitinho. Mas a gente vai ficando cheirosinho, bonitinho, e a gente vai formando um grupinho. E a gente fica ali, né, no nosso grupo, e a gente, Deus me perdoe, ir para Galileia. Porque eu vou me contaminar, não posso ir. Não, vou dar brecha, não posso ir. Então, a gente fica em Jerusalém. Dentro desse ambiente que a gente considera até protegido. Que a gente acha que a gente não pode sair dali. Jesus, quebrando todas as maneiras de pensar das pessoas, ele sempre fazendo aquilo que ninguém espera que ele faça, né? E ele sempre pede para nós esse tipo de coisa, né? Para a gente fazer aquilo que a gente não estava pensando em fazer. E aí ele pega e se muda para Cafarnaum. Bom, coloca para mim agora, Vlad, aquele próximo slide, por favor. Agora esse segundo mapa que você vai ver, tem ali a Antioquia, que também é uma região dessa aí dos imundos, tá? Dos fora do padrão, fora da curva, os que estão em trevas. Então ali Jerusalém de novo, onde nós estamos, ó. Tá vendo? Embaixo. E Antioquia. Quem foi exercer o ministério ali em Antioquia foi Paulo. Barnabé vai primeiro e vê o que está acontecendo e vai rapidamente chamar Paulo para ir para lá. E aí, o primeiro texto que eu quero ver com vocês é o seguinte, está ali em Atos. Coloca para mim o primeiro texto de Atos. Atos capítulo 11. Nós estamos falando então de Antioquia, tá? O povo ali não conhecia nada dos que estavam em Jerusalém conheciam. Povo debaixo de trevas. Havia, porém, entre eles alguns ciprienses, ou cíprios e cirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos. Parem um pouquinho. Tinha um pessoal de Chipre e de Cirene, 2 lugares, e esses 2 povos estavam no dia de Pentecostes. Mas esses dois povos, esses 2 tipos de pessoas, eles não eram os, vamos dizer, os discípulos oficiais, ou eles não eram não era Pedro, não era João, não era Paulo. Eles eram anônimos, pessoas que experimentaram o poder de Deus ali em Pentecostes, ali em Atos 1:8. E eles resolvem pregar em Antioquia para os gregos. Os discípulos, que experimentaram também o poder de Deus ali em Atos, eles jamais falariam aos gregos. Eles só falavam aos judeus. Então, esses gregos jamais ouviriam a palavra se não fosse a iniciativa de outras pessoas. Então, Deus usa pessoas que não estão oficialmente, vamos dizer assim, preparadas ou ungidas ou anônimos, para pregar a todos, porque todos precisam ouvir. Então, o que começa a acontecer ali em Antioquia é que as pessoas começam a ouvir sobre o poder de Deus. Aí diz o quê? Anunciando a Jesus Cristo. Próximo versículo, por favor. A mão do Senhor era com eles. E algumas pessoas começaram a se converter. Grande número de pessoas começaram a se converter. E eles estavam fazendo o que ali, basicamente? Anunciando quem? Jesus. O Evangelho de Deus é poder. Eles foram ali
falar de Jesus. Gente como eu e você foi lá, largou a sua zona de conforto, vai para Antioquia falar sobre Jesus. E algo tremendo acontece. Primeiro, porque a mão de Deus estava sobre eles. Mais adiante vai dizer que a graça de Deus estava sobre eles. Não tem coisa mais extraordinária do que a graça de Deus. Sabe o que significa a graça de Deus? É Deus fazer, é Deus agir, independente de mim. Apesar de mim, Deus opera. Tanto faz se era de Chipre ou de Cirene. Só que para ele mandar a graça dele, tinha que ter alguém ali falando. E tanto faz quem é que está falando. Quando a graça dele está sobre a pessoa, tanto faz quem fala. A graça de Deus, a mão de Deus estava sobre eles. E as pessoas começaram a se converter. Aí agora quem chega ali é Barnabé. Começou a acontecer esse burburinho. E aí o pessoal lá de Jerusalém ficou sabendo. Não sei assim como foi a reação deles, né? Mas não sei se chegou assim a notícia, tá acontecendo coisa estranha. Tem gente ali que não foi ungido e está orando pelas pessoas. Não sei, né? Chegou a notícia destas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E enviaram então a Barnabé a Antioquia. Barnabé foi a pessoa certa enviada para lá. A Bíblia diz que ele era um homem de coração bom, olhos bons. E quando ele chega lá, ele vê que Deus está ali. Porque dependendo de quem você mandasse para lá, poderia voltar dizendo uma coisa totalmente diferente. E ele viu quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortava a todos que perseverassem no Senhor com firmeza de coração. Porque ele era um homem do bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Barnabé chegou e viu sinal de que Deus estava ali. Como eu sei que a graça de Deus está num lugar? Quando as pessoas começam a entregar a vida delas para Jesus espontaneamente. Quando não precisa pregar 4 horas para que alguém venha e confesse Jesus Cristo. As pessoas choravam na presença de Deus. As pessoas não estavam entendendo muito bem, mas elas queriam aquilo que eles estavam falando. E ele viu que Deus estava se movendo naquele lugar. Ele viu a presença de Deus. E aquele lugar era lugar de muito pecado. Mas aonde tem muito pecado, tem muita graça. Onde tem muitas trevas, muita escuridão, quando a luz vem, ninguém nem consegue aguentar. A luz chega naquele lugar. Mas para a luz chegar naquele lugar, alguém tem que ir. Alguém tem que ir. Alguém tem que deixar Jerusalém e tem que ir para Antioquia. Alguém tem que deixar Jerusalém e ir para Galileia. Essa igreja ali, ela tinha a graça de Deus, o poder de Deus, era dirigido pelo Espírito Santo. E aí Barnabé vai à procura de Saulo e leva Paulo para lá, para Antioquia, para pregar, para ensinar a palavra de Deus. Uma igreja para crescer forte, ela precisa de poder e palavra. Palavra e poder. Paulo foi lá dar o fundamento, dar o alicerce. E ele fica ali, foi a primeira viagem de Paulo, ele fica ali 1 ano. Coloca para mim aquele outro versículo, lá de Atos 13.
Ora, na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes e o tetrarca e Saulo. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, eles eram uma igreja de jejum e oração, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu tenho chamado. Depois dali, quando você continua lendo ali Atos, você vê que eles foram enviados para mais um monte de lugares. Depois que eles ficam ali em Antioquia, agora há muitos lugares para que o evangelho seja anunciado. Barnabé identifica um lugar que precisa de gente para trabalhar ali. Ele vê o poder de Deus, chama Paulo. Mas antes deles chegarem, a coisa já estava acontecendo. Então foi uma igreja que começou com pessoas comuns, pessoas comuns. Diz que ali em Antioquia, essas pessoas que falaram de Jesus ali, começaram a pregar o evangelho, foram os primeiros chamados cristãos. Os primeiros discípulos foram formados ali, nessa igreja. O pastor Robério falou uma coisa que ficou assim, eu pensei a semana inteirinha sobre isso. Não sei quem vai lembrar dessa pergunta. Por que você está aí ouvindo e eu estou aqui pregando? Vocês lembram? Por que domingo após domingo você está aí ouvindo e tem alguém aqui pregando? Por quê? Por que você está aí? Você está aí me ouvindo pelos que não estão aí ouvindo. É por isso que você veio. Eu estou aqui pregando e você está aí ouvindo por causa daquele que não está aqui hoje. Por que Jesus manda o Espírito Santo ali em Pentecostes? Por quê? Mas recebereis poder, Atos 1:8, ao descer sobre vós o Espírito Santo, para quê? Para quê? Recebe poder para quê? Pergunta para o teu vizinho aí. Para que Deus manda poder sobre a tua vida? Para você continuar vindo aqui sozinho domingo que vem, cheio de poder, e aí você vai receber mais poder, e no domingo seguinte você vai vir com mais poder, e no domingo outro você vem mais poder ainda. Para que você recebe poder? Para ser testemunha aqui, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. É para isso que Deus manda poder. Jerusalém não é lugar para morar. Jerusalém é lugar para receber poder. Aqui você é ensinado. E você tem que ser testemunha fora de Jerusalém. Na tua Galileia. Aonde é a tua Galileia? Quem mora na sua Galileia? Tem gente que não tem mais contato com ninguém do mundo. Tem gente que não tem contato com mais ninguém da família. Quem são as pessoas que moram na Galileia dos gentios, lá nas trevas, que você conhece? Você conhece alguém? As trevas estão cada vez mais trevas, o Roberto disse semana passada. As pessoas estão morrendo, estão indo para o inferno. Gente perto de nós está morrendo, indo para o inferno. Jesus está para voltar, vai voltar a qualquer segundo. Quantos vão ficar? Semana passada eu fui ver o filme Apocalipse, que estreou agora, muito bom para quem puder.
Quem puder assistir, é baseado no livro Deixados para Trás. É com o Nicolas Cage. É um filme sobre o arrebatamento. É impactante, é assustador. Quando terminou o filme, eu queria fechar a porta do cinema e pregar para todo mundo. Eu não queria ir embora. Porque como assim eu vou embora agora? Eu vou sair como se nada tivesse acontecido e o que mais me assustou foram as pessoas que saíram do cinema com a gente, dando risada. Que lixo de filme. Que porcaria. Eu quero meu dinheiro de volta. Esse pastorzinho aí, porque tinha uma cena lá de um pastor, rindo, zoando, tirando sarro da igreja. Até parece que vai acontecer isso. Eles saíram do filme exatamente como aqueles que estavam no filme agiram quando houve o arrebatamento. E aí, a gente vai fazer o quê? O que você está fazendo? O que você tem feito a respeito? Para quem que você tem pregado? Para quem que você tem falado? Você está aqui pelo que não está. Você não pode ficar aqui para sempre e o que não está continuar não estando. Trazer pessoas para Jesus não é para o apóstolo, para o mestre, ou para o ministério de evangelismo, não sei da onde. Eu recebo poder para testemunhar. Sabe por que Deus te cura? Para você contar. Deus transforma a tua vida para você ser luz. E aí, domingo após domingo, semana após semana, a gente recebe poder e a gente está adorando a Deus, e Deus fala com a gente, Deus nos cura, e isso, aquilo e tal. E as pessoas continuam morrendo, indo para o inferno. Cadeiras vazias. E eu sem falar. Ah, eu já falei, fala de novo. Eu já falei 1000 vezes, fala 1001. O dia que eu ouvi o evangelho pela primeira vez, eu tinha 17 anos. E eu disse assim, por que que ninguém me disse isso antes? Meu Deus, por que que ninguém me contou isso antes? Nós temos que sair de Jerusalém e ir para a nossa Galileia dos gentios. Eu quero que você leia um texto que está em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 13. É um texto muito impactante, porque diz respeito a nós. Esse versículo aqui, o 13, é tão lindo, né? A gente prega, a gente fala dele, é tão bonito, né? A gente fala para as pessoas, todo mundo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A gente não fala bastante esse versículo? Mas olha só. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Próximo versículo. Mas como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não tem quem pregue? Ok, maravilhoso, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas para crer tem que ouvir. Para ouvir, alguém tem que abrir a boca para falar. Quem que vai abrir a boca para falar? Eu e você. Muito provavelmente, a tua Galileia dos gentios, eu não vou ter acesso. Muito provavelmente, lá onde tem a tua Galileia dos gentios, as pessoas que você tem que falar, provavelmente eu não vou ter acesso. É você que tem que falar. Provavelmente eu não vou passar pela tua rua. Provavelmente eu não vou fazer unha com a tua manicure. Provavelmente eu não vou passar pelos lugares que você passa. E nem você pelos meus.
Pode acontecer de você ir lá na minha casa e pregar para a minha família? Pode. Pode acontecer de eu ir na tua casa e eu pregar para... Pode. Deus tem os seus caminhos. Deus nos leva para onde Ele quer. Só que tem gente que fica esperando um sinal não sei da onde e uma confirmação não sei da onde para falar. E os textos que a gente leu aqui não diz nada de confirmação, de sinal, de fumaça. Não, o dia que eu acordar e eu sentir um arrepio, aí eu vou, é um sinal de Deus. Não. Anunciar o Evangelho a toda criatura. A criação aguarda com expectativa a tua manifestação. Fala para o teu vizinho aí. Estão esperando você. Sei que tem gente que faz de conta que nem está assim, né? A pessoa fala, o outro. Não, é você. A criação aguarda você abrir a boca. A graça de Deus vai estar sobre a tua vida. E Deus vai operar independente de você. Como vão ouvir se não tem quem pregue? Como vão crer se não ouviram? Foi o que aconteceu comigo. Imediatamente após eu ter ouvido, eu criei. Porque ninguém nunca tinha me falado, por isso que eu nunca podia crer. Eu fiquei espantada. Meu Deus, um negócio desse tão sério, nunca ninguém me disse. E olha que eu procurava. Eu era super curiosa, perguntava para as pessoas, ninguém sabia me dizer. E 17 anos é muita coisa. Demorou muito. E o Espírito Santo não vai pegar a tua boca assim, ó. Vai te... mas eu não estou preparado. Gente. Outro dia uma criança chegou para mim e falou assim. Pastora, duas meninas do nosso projeto. Chegaram aqui atrasados na IBD à noite. Aí elas... desculpa, não sei o que, tal, que eu cheguei atrasado. É porque a gente estava evangelizando. A Aline e a Yara. A Yara é uma menina, uma bênção de Deus, e ela está orando há 4 anos pela mãe dela. E a mãe dela veio domingo passado, e a mãe dela veio quarta. E ela falou para mim assim, pastora, você está vendo a minha mãe? Eu falei, tô. 4 anos orando pela mãe dela. E a Aline também há 4 anos orando pela mãe, e a mãe ainda não veio. Mas ela falou, pastora, então acho que agora está vindo. Eu falei, está vindo. E essas duas saíram da EBD aqui de manhã, porque elas vêm de manhã, depois elas vêm de noite de novo. Elas saíram daqui de manhã, passaram a tarde falando de Jesus. Aí elas chegam para mim contando assim, como se fosse super normal. Pastor, a gente conversou com 33 pessoas essa tarde. Aonde? Na rua. A gente foi falando com as pessoas. E a gente foi... Eles pegaram uns papeizinhos que a Dorinha tinha ali, uns cartõezinhos. Eles cataram da mesa uns negócios. E assim, não importa o que tem, entendeu? Vai com o que tem. E começaram a falar de Jesus. Aí ela, você acredita? A Aline é toda assim, né? Você acredita, pastora, que teve um cara que falou que não queria discutir comigo religião? Eu falei, acredito. Mas aí eu disse para ele que Jesus não é religião. Porque Jesus é uma pessoa, né? Eu, né? E aí? Ele ouviu. Criança. Não fez curso. Mas ouviram o evangelho e entenderam que eles não podem guardar para eles, eles têm que falar. Não importa. Se você não falar, quem vai falar? É muito sério. É muito sério. Se as pessoas não estão vindo, nós não estamos fazendo a nossa parte. Todos nós. Todos nós. As pessoas estão esperando. Elas estão esperando, deixa eu orar por você. Elas estão esperando uma pergunta, você está bem? As pessoas passam, chegam e vão embora da nossa vida e a gente não faz nada.
E tudo bem se eles tirarem um sarro. Tudo bem se eles não entenderem na hora. Mas pregue a verdade. Quando a gente cria em coisas absurdas e ridículas, a gente falava, convidava os nossos amigos. Eu não tinha vergonha de chamar a gente para ir em lugar esquisito. Por que eu tenho vergonha agora de chamar para vir para a minha igreja? Por que eu não saio da minha casa e vou visitar aquela pessoa que precisa, que eu sei? E Jesus não está nos chamando para pregar religião. Jesus está nos chamando para anunciar o poder de Deus. Há poder no Evangelho. Há poder. Você não precisa visitar 33 pessoas no domingo quando você sai daqui. Mas você pode falar com uma. Não pode? Robério disse assim, semana passada, isso me impactou. Se a igreja não tiver essa missão de ir e falar de Jesus, é muito luxo nosso ficar aqui ouvindo todo domingo as palavras que a gente ouve. É muito luxo. Se a igreja não tiver uma missão, se a igreja não tiver um destino de ir, meu Deus. Quando Jesus voltar, a gente vai estar aqui, eu pregando e você ouvindo? Não deveria ser.